Fala, rapaziada, aqui é o professor Diogo Costa falando, e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 3 dicas de exercícios para bíceps maiores e que você não conhecia, tá? Então, sem maiores rodeios, vamos lá então. Dica número 1, execute exercícios com os ombros estendidos. É o seguinte, pessoal, o grupamento muscular do bíceps, ele cruza 2 articulações no seu braço, tanto a articulação dos ombros quanto a articulação dos cotovelos, tá ok? Então, quando você começa com os ombros estendidos a realizar um exercício de bíceps, você está tanto com a origem quanto com a inserção dos bíceps em alongamento, em pré-estiramento. O início e o final dele estão muito bem alongados. E com isso você consegue alcançar uma ótima amplitude de movimento, tá? Que vai então te possibilitar fazer uma ótima fase excêntrica e uma ótima fase concêntrica do exercício, gerando assim maior potencial de força e também de ganhos de massa muscular. Então, para você entender melhor, vou mostrar aqui para você o exemplo desse exercício aqui. Isso aqui é uma rosca direta com halter no banco inclinado. Observe aqui no ponto A que o indivíduo, na posição inicial, olha o braço dele, ele está com os ombros estendidos se comparado com o tronco dele. Então, ou seja, o bíceps dele está bem alongado, assim como também na origem, né, nos ombros, como também nos cotovelos está bem alongado. Então, ou seja, nesse caso aqui, ele está com o bíceps em pré-estiramento, ok? Então, ou seja, ele vai executar uma ótima amplitude de movimento quando ele executar esse exercício. É óbvio que ele não vai conseguir executar com sobrecargas pesadas, e sim com sobrecargas leves a moderadas. Mas quem foi que disse que para se alcançar a hipertrofia muscular, você tem que treinar com sobrecargas pesadas? Sobrecargas pesadas é apenas uma das formas de se treinar para alcançar a hipertrofia muscular. O que importa em primeiro lugar é uma boa qualidade de execução, uma boa amplitude de movimento e a sobrecarga apropriada para o número de repetições que você pretende atingir, claro que objetivando a falha muscular concêntrica, ou seja, conseguir atingir o máximo de repetições que você consegue e não interromper, sendo que você conseguiria fazer mais 1, 2, 3, 4 repetições. Ok? Agora, ó, veja se comparado esse exercício com o banco Scott. O banco Scott, veja aqui que o indivíduo na posição, ele está com os braços à frente do corpo. Então, nesse caso, os ombros estão em flexão e não em extensão. Então, a origem do bíceps aqui não está em alongamento, apenas os cotovelos. Tá? Então, ou seja, os pesquisadores já compararam então 3 exercícios. Eles pegaram então esse exercício aqui, né, o bíceps, a rosca direta com halter no banco inclinado, já pegaram o banco Scott e a rosca direta, que é aquela onde os braços ficam ao lado do corpo, e compararam esses 3 exercícios para ver qual oferecia o melhor grau de ativação da musculatura do bíceps. E eles concluíram que, em primeiro lugar, o bíceps no banco inclinado foi o melhor em grau de ativação, seguido pela rosca direta com os braços ao lado do corpo e, em último lugar, o banco Scott. Tá? Então fica aí a dica para você. Dica número 2, aplique o método rest pause. Existem milhares de métodos de treinamento na musculação, você deve ter já ouvido falar sobre pirâmide, agonista-antagonista, super série, etc. Mas o método que poucas pessoas conhecem é o método rest pause. O método rest pause consiste no seguinte, você fazer quantas repetições você conseguir, né, no determinado exercício que você está fazendo, atingir, né, a falha muscular concêntrica por o número de repetições que você quer fazer. E aí, ao invés de dar aquele descanso prolongado para a próxima série, você vai dar um descanso muito curto, de 10 a 20 segundos aproximadamente, e de novo tentar fazer mais quantas repetições você conseguir. É claro que se você estiver treinando com uma sobrecarga moderada, por exemplo, digamos que você fez 15 repetições, aí você descansou 10 segundinhos,
você vai conseguir novamente fazer quantas conseguir, em torno aí de 6, 7, 8, por aí. Agora, digamos que você esteja com uma sobrecarga pesada, que você fez, por exemplo, 6 repetições, deu um rest pause maior de 20 segundinhos, então quando você for fazer mais quantas conseguir, vai sair aí, dependendo do exercício, né, ou do seu grau de cansaço, 2 repetições, 3 repetições, vai ser aproximadamente isso, tá legal? Então esse é um método bem interessante aí para intensificar também o seu treinamento, deixá-lo em alta intensidade, desafiador, e você vai sentir aí o inchaço, aquele pump na musculatura do bíceps quando você executar esse tipo de método de treinamento. Tá ok? Vamos lá. Dica número 3 agora. Leve aproximadamente ou pelo menos 40 segundos para executar uma série. Como assim? Vamos lá. Então, digamos aqui, eu vou dar esse exemplo para você, você vai entender melhor. Você vai fazer um determinado exercício aí de bíceps, pode ser aplicado em qualquer exercício, tá? Mas como a gente está falando do bíceps, 4 séries de 8, sendo que a fase excêntrica, que é a da extensão, da descida, né? Você vai fazer controlando em 4 segundos e vai imediatamente subir, né, em explosão, em potência, em 1 segundo. Então, ou seja, se você fizer as contas, cada repetição sua vai levar 5 segundos para ser executada. Então, 5 segundos vezes 8 repetições, nós temos 40 segundos aí de execução em cada série. E assim que você terminar, você também vai descansar só 40 segundos e vai executar a próxima série, até completar 4 séries, tá ok? E qual é o propósito desse tipo de treinamento, desse método de treino? É enfatizar a fase excêntrica do exercício, essa fase do alongamento da musculatura, do alongamento ativo, controlado, tá? Um dos princípios, diz que um dos princípios aí da hipertrofia, do ganho de massa muscular, é justamente essa dedicação, esse controle da fase excêntrica do exercício, porque ele vai permitir então que ocorra microlesões na sua musculatura trabalhada e também isso vai permitir melhores ganhos também de força muscular. Então, quando você estiver na sua casa descansando, se alimentando, dormindo e etc., o seu organismo vai começar o processo de reparação tecidual dessas fibras musculares que foram microlesionadas. O teu organismo vai reparar e vai, por questão de defesa, colocar um pouquinho mais ali, né, de massa muscular para você suportar os seus próximos treinamentos, tá ok? Claro que, como eu disse, se você estiver fazendo um bom descanso e uma boa alimentação. E aí, nesse caso, você vai adquirir mais massa muscular nessa região. Beleza, pessoal? Então, essas são as 3 dicas que eu tenho para compartilhar com vocês para melhores resultados nos bíceps. Então, eu peço para você que curta, compartilhe, comente, né? Compartilhe com outras pessoas o mesmo conhecimento que você tá tendo acesso aqui, porque você pode também ajudá-las. E não deixe de visitar o site massamuscularagora.com para você receber aí dicas avançadas de como ganhar massa muscular e de como melhorar seu corpo aí de uma forma satisfatória, atingindo aí os resultados que você sempre desejou. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.